Sabe aquele caso daquela psicóloga, advogada, aquela mulher bonita que fingiu uma gravidez, marca um café da manhã na casa do sogro e acaba levando um bolo e aí envenena o sogro, a avó e tenta matar outras pessoas? Esse é o caso Amanda Partata, o caso que veremos hoje no Baseado em Fatos Criminais, o seu canal de True Crime. Eu sou Rodrigo Vilela Veiga e esse é meu amigo Sandro Cel. Oi pessoal, então estamos aqui mais uma vez no Baseado em Fatos Criminais, tratando desse caso que chamou a atenção. Chamou a atenção porque mais uma vez nós temos um caso de mulher que envenena. Nós tivemos há pouco tempo o caso Brigadeirão, nós tivemos o caso da doceira de Curitiba, que também envenenou, dois casos bastante interessantes que nós fizemos aqui no canal, e é mais um caso em que a gente inclusive vai discutir ao final essa relação de mulher e veneno que é atribuída. Vamos ver o que dizem os dados. Então, quem é essa Amanda Partata? Essa Amanda Partata é uma que se dizia psicóloga. Ela se dizia psicóloga, inclusive clinicava como psicóloga e era vista até por muitos psiquiatras que mandavam clientes para ela como psicóloga mesmo, porque de fato ela era uma pessoa que estudava, né? Ela era uma pessoa que se apresentava muito bem, uma mulher muito bonita, muito bem arrumada. Então, até na prisão, é raro, né? Que depois de um tempo todo na prisão, sem salão, coisa etc., ela continua uma mulher bonita, se apresentando assim como uma pessoa jovem, bonita, mas ela se dizia psicóloga, mas ela não era. É uma pessoa inteligente, a gente vê pelos textos que ela escreveu, depois vão dizer, os textos não são dela, mas a própria formação dela em direito, porque nisso ela era formada, inclusive ela tinha inscrição na Ordem dos Advogados, então ela era advogada de fato. Ela falava, acredito que num tom mais jocoso, que ela era advogada aposentada aos 31 anos, né? É o sonho, talvez. Nosso sonho. O Sandro tem 90 e não está aposentado ainda, tu vê? Pois então, isso aí vocês podem denunciar na delegacia do idoso, né? Então, pessoal, a Amanda, ela era bem aposentada, porque um pouco antes ela comprou 3 mil de vestidos só numa loja, dizia que não precisava trabalhar, embora ela clinicasse. Vai se descobrindo que ela é um pouco mais sério o caso dela. Conta pra gente aí, Rodrigo. Ela vira a nossa personagem aqui, né, no nosso episódio de hoje, porque ela conhece um sujeito chamado Leonardo. Tá? Ela conhece o Leonardo num evento em Pirinópolis, uma cidade, né, conhece lá nesse evento. Eles trocam ali os contatos, segundo o Leonardo, é um contato muito rápido entre eles. E eles passam então a conversar pelas redes sociais, pela internet. Como tu disseste, ela é muito articulada, muito, né? Eles aí marcam um encontro. E eles então começam um namoro que, segundo o Leonardo, dura exatos 8 encontros. O Leonardo era médico. O Leonardo quem era? Era um médico, né? Ele estava em Goiânia e a Amanda, ela residia em Itumbiara, Minas Gerais. Então, Minas Gerais, Goiás. Eles têm esse namoro à distância, tá? Que durou 8 encontros. Segundo o Leonardo, o namoro não foi pra frente porque ele percebeu que a Amanda ela era muito, nas palavras dele, pegajosa. Ela sempre queria saber onde é que ele estava, onde é que não estava, como é que estava. E como o namoro era à distância, ele percebeu o seguinte, não vai dar certo. E ele decidiu, então, terminar com esse namoro. No dia, então, que ele termina o namoro com ela dorme na casa dele. E quando ela está indo embora, no portão, ela fala para ele que está grávida. Olha, para um namoro à distância, por enquanto dava a impressão que era só pela internet. Hoje tem muita tecnologia e ela também não pode ter engravidado naquela noite, a não ser que, seja um caso à parte. Mas, então, eles tiveram contatos. Sim, 8 encontros físicos, né? Assim, num desses aí ela teria engravidado. É isso que ela fala pra ele, então, que ela estaria grávida. Mas, mesmo assim, eles terminam o relacionamento, né? E ela começa, então, após essa gravidez, a intensificar a sua relação com a família do Leonardo. Então, apesar de não estar mais namorando com ele, nesse namoro muito curto que eles tiveram, como ela vai ter um filho dele agora, ela começa a intensificar a sua relação com a família do Leonardo. Com os sogros. Com os sogros, não é assim? Em especial, segundo, né, tá nas investigações no processo, com a sogra.
Ela frequenta a casa da sogra, assim, o Leonardo tá lá, liga pra sogra todo dia, manda mensagem, conversa sobre isso. Então elas têm uma relação muito próxima, porque a Amanda vai chegando, né, no seio dessa família deles. Puta, que mulher chata, hein? E que mãe também, né? Porque assim, ó, ok, mas, porra, o filho termina com a mulher, tu chega lá, a mãe tá lá fazendo almoço pra ela. Mas vamos ver, né? Dizem que eram pessoas muito boas, Muito essa boas. família. E é claro, eles pensaram o neto é para sempre. Exatamente né? Então, isso. Por isso acolheram ela no seio familiar com tanto exato, carinho, né? Exato. E aí, paralelamente a isso, o Leonardo passou a ter diversas ligações para a clínica que ele trabalhava, para o hospital que ele trabalhava, para ele pessoal, por perfis de internet, ligações dizendo que ele estava assediando pessoas no consultório, ligações ameaçando ele de morte. Algumas dessas mensagens eram direcionadas a um hospital onde ele era diretor. E ele, preocupado com isso foi o estupim básico que levou, antes ele estava entendendo mais como um trote, ele preocupado, porque disse, bom, daqui a pouco isso aí vai aparecer. Ele conta para os sócios dele, olha, tem gente dizendo, porque estavam ligando não só para os sócios, começaram a ligar, como ligava para o próprio telefone geral do hospital e dizia, vai ser denunciado um diretor, um dos diretores abusou, e como ele recebia também no particular, ele disse, sou eu, tanto é que o hospital disse, então vamos fazer uma sindicância preventiva, só para constar, para minimizar se vier algum tipo de acusação, porque eles acreditavam, claro, que não correspondia à verdade. Aí ele vai na delegacia com isso tudo. Ele tinha mais de 500 números bloqueados já no telefone dele, porque ligavam um outro número e ficava mudando, ele ficava apavorado com isso. Como é que ela fazia isso de mais de 500 telefones? Ela usava um sistema que usa as empresas de telemarketing. Você já viu que quando essas empresas ligam pra gente, a gente bloqueia um número, aparece outro. Bloqueia, aparece outro. Que é uma coisa que agora foi proibido, mas eu não acredito muito que vai funcionar. Que é a proibição dessa números aleatórios. Eles pegam números não disponíveis e um programinha faz com que você bloqueia um, aparece como outro, e ela usava isso, olha só que sofisticação, né? Ela era um telemarketing da exceção de saco. O Sandro já acabou divulgando antes a história, porque a polícia então investiga e descobre que quem fazia isso era a Amanda Partata. Ele já divulgou antes a informação. Mas, né? ó, eu tava dizendo como ela fez. Qual é a ideia? Por que descobriram que era ela? Porque as mensagens em rede social partiram do IP dela e da casa dela. E aí a polícia descobriu que foi ela, e o Leonardo ficou sabendo dessa história. Eles acabaram então conversando, e como ela teria um filho dele, eles acabaram, né, resolvendo a situação por aí. Ele não quis ir além, né? Já interrompendo o Rodrigo de novo, vocês estão vendo aqui que nós estamos assim meio... Nós não tomamos café da manhã direito, ou então tomamos café da Amanda Partata, porque hoje nós estamos mais assim. Mas, ô Rodrigo, então ele não quis fazer as coisas, ele era um rapaz muito tranquilo e ele já demonstrava que tinha algum medo dela. Primeiro que ela ia ser mãe do filho dele. Depois que esses comportamentos extremamente agressivos dela, temerários, ele começou a notar que teria que tratar de forma mais lenta, porque ela tinha tudo de um stalker, que não ia deixar ele em paz. Então até aí parece um sujeito bastante assim, bom, o que a polícia pode fazer? Vai dar mais escândalo, eu vou falar com ela, vamos tentar aí resolver isso como família. Ela estava grávida e essa gravidez aí foi comemorada por ela? Como Sim, é que foi? Ele aceitou? Num primeiro momento, né, segundo o depoimento dele, ele fala assim, eu respeitaria qualquer decisão dela. Então parece aí, não sei, a impressão que se dá por esse depoimento é que se ela quisesse fazer um aborto, ele não se oporia, vamos dizer assim, é o que parece pelo depoimento que ele dá ali. Mas a família, tanto dele quanto a família dela, pelo jeito estavam adorando a história de gravidez, porque né, inclusive houve um chá de revelação, né, de qual seria o sexo da criança, pago pela família dela, né, junto com a família dele. Então as famílias estavam unidas por essa gravidez. A mãe do Leonardo, né, a suposta sogra dela, recebia dela mensagens incessantes sobre os passos da gravidez, exames de ultrassom, fotos da barriga, né, que estava assim, que estava assado. Até a mãe dela fala que não aguentava mais de tanta mensagem que ela mandava a respeito disso. Então era uma gravidez muito comemorada. E, inclusive, ela manda uma gravação do coração do feto batendo
né? Assim, né? Que é tum-tum-tum. E claro, né? Isso Até o nome eles escolheram. emociona. Era Maria Júlia o nome da criança, a Maju. Ela já sabia que era menina. menina. Ok. Então ela foi mantendo essa história. Parece que nesse meio ela já começou a planejar que teria que ter um aborto, se essa gravidez. Porque a gravidez não tem jeito, uma hora a barriga tem que crescer, né? E a Amanda é uma mulher muito magra, muito em forma. Né? É difícil, né? Tem uma hora que a barriga tem que crescer. Ela até então usava uns vestidos mais largos, né? Mas não fica claro se ele. Parece que muito tempo ele acreditou. Sim, ela convida ele para ir em exames, tudo. Ele foi em exame inicialmente uhum. com ela era valente. Ele foi em exames, inclusive ela convida ele para ir num ultrassom, aí ele acaba não indo, por outras coisas, mas ela tinha, depois vai saber que ela forjava, né, todo esse material, que ela mudava lá os resultados. Ok, ela estava assim. E ela começa a mandar, inclusive, fotos com vaso sanitário com sangue, tá? Que ela pega também da internet, Sim. Mostrando a preocupação para o Leonardo. O nosso filho está em risco. E para a sogra também, né? Para a sogra também. Então parece que ela já estava aí, né? Claro, preparando para não ter esse problema de passar por mentirosa. Sobre isso ainda ela fala com a sogra, ela fala com a sogra que ela está com febre há 20 dias. E a sogra então fala, então vem para cá, que a gente vai no hospital, os amigos do Leonardo vão te atender. E ela fala, não, eu vou para São Paulo, e lá eu vou com a minha mãe para São Paulo, lá vão me tratar. Ela fala depois, não, eu tava com chikungunya, por isso tive febre tanto tempo. Essa é a desculpa que ela usa. Mas tudo com o objetivo parecia de justificar o eventual aborto. Tem assim, né? Em alguns casos, os médicos podem até ter indicação, né? Dependendo ali do risco para a mãe, etc. Né? Então, nós tínhamos esse caso ela se preparava para isso. Agora também tem uns fatos assim, que ela é uma blefadora valente, porque inclusive a ginecologista, ela é indicada a partir das relações do Leonardo, que era médico, que fala com outras ginecos de onde ele trabalhava e indica. Essas aqui são boas e ela vai numa, né? E o Leonardo fala que ela era tão assim, entrona nas pessoas, ela era tão assim, que ela passa a ficar mais amiga dos amigos dele do que o próprio Leonardo, inclusive dos médicos. Então ela era uma pessoa de fato que ocupa todo o espaço disponível e bobeou, tu sai da tua vida e ela toma ela toda, né? Então tá, mas aí uma golpista, uma golpista nesse sentido, isso sim é um golpe da barriga, sim. Porque afinal de contas ela queria vantagem dessas relações, etc, mentindo, salvo se ela própria acreditasse nessa gravidez, aquele negócio de um distúrbio psicológico, ok, vamos mais à frente, mas por enquanto essa Amanda já não está uma boa nora. Mas tudo isso também não traria ainda ela aqui. Num fatídico dia, ela marca de tomar um café com os sogros. Ela diz, amanhã às 10 horas vou passar aí. E o que acontece nesse café? Poderia detalhar pra gente aqui, doutor Rodrigo? Moça, então dia 17 de dezembro de 2023, a Amanda, ela estava num hotel lá em Goiânia, ela sai do hotel, passa no mercado e compra 5 bolos de pote. Não é? Que é uma coisa tradicional daquela região, bolo, né? Um bolo que é feito dentro de um pote mesmo, assim, parece um pote de sorvete, assim. É um bolo de pote, pães de queijo e alguns sucos. E leva para casa, onde está o sogro dela, né? O Leonardo, que eles chamam de Leozão nesse processo sempre, porque o namorado era Leonardo também, então o Leozão e o Leozinho, então estava o sogro. Estava o pai do sogro, a mãe do sogro, e eles ali vão ali sentar então em comer esse café da manhã. Durante essa refeição, a Amanda então ela serve um pouco de comida até para a avó do Leonardo, ela, né, serve para ela um pouco, a avó do Leonardo tinha Alzheimer, e ela tinha uma dificuldade de comer, ela comia muito devagar, então a Amanda serve um pouquinho para ela. Durante esse café da manhã, que pelo jeito foi muito bacana, muito alegre, chega um tio do Leonardo, ele passa por ali, ela oferece, quer comer alguma coisa? Tal. Ele fala, não, tem que fazer umas coisas minhas e vai embora, não, acaba não comendo também. E quem é que come? Comem a refeição o Leozão, ele come todo um bolo de pote inteirinho, né? A avó come aproximadamente metade de um pote, e o avô não come nada, porque ele fala assim, não, eu não quero, eu tenho diabetes, e como eu tenho diabetes eu não posso comer nenhum tipo de doce. Termina o café da manhã,
A Amanda pede pro Leozão, que ela quer ir embora, para levá-la até um lugar que ela possa pegar Uber. Porque a família mora num condomínio e o Uber não entra ali. Então tem que levar ela até uma região lá onde ela pode pegar Uber para voltar para casa. Então o Leozão volta para casa e começa a passar mal. Ele vomita, tem dores abdominais terríveis. E aí o irmão dele, apavorado, leva ele pro hospital de carro. Quando eles estão no meio do caminho pro hospital, o avô liga, dizendo que a avó também tá passando mal. Tá vomitando, dando dores abdominais. E a avó, como não tem Alzheimer, ela não fala, então é uma situação que ela fica lá agonizando, ninguém sabe o que ela tá passando. Aí pedem pra ele voltar, eles não voltam, ele fala, não, a minha irmã leva. Aí eles chamam a irmã então leva a avó também pro hospital. Então vão o Leozão e a avó pro hospital, que estão tendo dores terríveis, né, ligados a talvez essa alimentação. No hospital, então eles são atendidos pelos médicos, e durante aquele momento de agonia que ele tá ali sofrendo, o Leozão pensa assim, meu Deus, e a Amanda? Porque a hipótese que tem ali é que houve uma infecção alimentar. Então o Leozão, mesmo sofrendo todas as dores terríveis que ele estava sofrendo, ele manda uma mensagem para Amanda. Amanda, eu e a avó estamos passando mal, tu também comeu, vai para o hospital, estás grávida? Preocupado com ela. Logo depois disso, então, o Leozão vai para a UTI, a avó também vai para a UTI, e os dois acabam falecendo, os dois vão a óbito. E os médicos trataram eles, né, assim, até porque o Leonardo, filho, né, era médico também, conhecia todos com muito afinco, imaginando que se tratava ali de uma infecção alimentar. Tanto é que no laudo primeiro que sai, a causa da morte é uma morte por infecção alimentar. Aí já tem um primeiro problema, porque eles morrem tão rápido que o Leonardo, que estava longe, o médico, filho, ele conversa com outros médicos e esses outros médicos também acham muito estranho a evolução do quadro. Disse, ok, uma infecção alimentar pode matar pessoas, mas era uma infecção tão galopante, tão rápida sobre 2 pessoas, que o negócio pode ter mais coisas. Não só a velocidade, como também os sintomas, né? Os mesmos sintomas exatamente iguais, o que é esquisito para a infecção alimentar, né? Que infecção alimentar, cada pessoa tem variações, né? Tudo isso levou a essa diferenciação aí. Até porque aquela relação que tinha lá, né? O Leonardo pai, que tinha sido ex-policial, isso também chocou um pouco ali, chamou a atenção também dos policiais, e eles acabaram tornando aquela morte, em vez de uma morte natural, uma morte suspeita. Então, o corpo deles vai lá para o Instituto de Perícias, para o IML, e se há uma suspeita de crime, o ambiente onde cometeu vira cena de crime. E aí o que acontece ali? Bom, então a polícia chega no local, se depara então com muita gente naquela casa. A mesa onde foi o café da manhã ainda está posta parcialmente. Tem ali o suco ali em cima da mesa, os pratos estão ali. Algumas coisas foram guardadas na geladeira, o que indica então uma possível contaminação de cena de crime, porque um monte de gente mexeu naquilo. Ninguém sabe o que estava ali, o que não estava ali originalmente. Até porque não era uma cena de crime até então. Até então não se imaginava isso, né? Então não se pensava isso aí, se pensava em intoxicação alimentar. E também estavam, dentre os presentes, a Amanda. A Amanda Partata apareceu ali também. Ela então veio da cidade dela, lá para Goiânia, quando soube, né, da situação dos sogros. Então tá. Então a Amanda tá lá, claro, os policiais vão falar com ela, porque em princípio ela é uma sobrevivente daquela ação. E qual é a conversa dela com os policiais? Ela fala para os policiais que foi ela quem trouxe a comida daquele café da manhã. E os policiais estranham bastante a atitude dela, tá? Em especial, as testemunhas falam que ela fala para vários grupinhos que estão ali da história de uma feijoada que o Leozão teria comido e que isso teria causado a morte dele. Que ela fala para um, fala para outro, fala para outro. Ah, não, ele comeu uma feijoada muito pesada, eu acho que isso que matou ele. A feijoada. Eles acharam estranha essa situação toda. E aí, tendo em vista que foi ela que trouxe a comida, mais a história da feijoada, mais o comportamento, o delegado foi informado disso e chamou ela para prestar depoimento na delegacia de polícia sobre os fatos. Então, Sandro, ela vai depor para o delegado, e o delegado a tem naquele momento como uma testemunha, alguém que participou do café da manhã e que levou lá a comida, então não havia suspeita sobre ela. E ali então passa a narrar o que ela fez naquele dia, qual é o percurso que ela fez com os doces e tal. E o delegado, ela fala então que ela sai do hotel, vai comprar os doces, volta pro hotel e depois do hotel ela vai para casa então do sogro. O delegado então quer saber exatamente qual foi o horário de cada coisa. E ela fala que ela vai de Uber. Então o delegado pede o seguinte, então tá, me mostra, Amanda, por favor, no teu aplicativo do Uber,
como é que foi seu trajeto, que horário foi certinho e tal. Ela então pega o celular, mostra o aplicativo e mostra para ele na mão dela, assim. Quando o delegado faz a menção de pegar o celular para poder ver, né, direitinho o aplicativo, ela então fecha o aplicativo e fala, não tenho direito de pegar meu telefone, só falo com o meu advogado presente. O delegado então se assusta um pouco com esse comportamento, que ele acha estranho. Ele até fala, né, é direito dela fazer isso, mas eu achei estranho uma testemunha ter essa atitude. Ele então fala que a partir daquele momento ela passa a ser uma suspeita e ela então tem direito de permanecer em silêncio. Eles chamam então o advogado da Amanda e aí o que era um testemunho de uma pessoa que participou da cena vira então o interrogatório de alguém que passa a ser suspeita de alguma coisa. Aí eu vou dizer o outro lado. Nesse ponto eu compreendo a atitude da Amanda, porque ela já foi para lá. Se é certo que os policiais desconfiaram da atitude fria e da história que ela estava contando, e o delegado precisa na mão do telefone que ela tinha mostrado, me parece que esse delegado já tinha suspeita. E isso é um problema muito grave, porque muitas vezes se aproveita isso, eu estou ouvindo só como testemunha, para não dar o direito ao silêncio. Mas veja bem, o que eu estou dizendo? Se ela foi para lá porque desconfiaram do comportamento dela, ela ser ouvida como testemunha sem ter o direito ao silêncio, para mim é bastante complicado. Então, mas tudo bem. A partir do momento então que ela se nega, que ela bloqueia o telefone, né, o delegado ainda nesse ponto diz, olha... de repente é porque tu tens alguma foto íntima, eu vou emprestar então o telefone, eu vou trazer uma policial feminina, então tu pode apagar essas fotos na frente dele e depois tu deixa na frente dela, depois tu deixa eu olhar que eu só me interesso por outras coisas aqui, claro, da situação. Mas ela disse, não vou entregar. E aí vem o advogado. E aí, o que o delegado faz a partir disso? Ela fala ou fica em silêncio? O delegado apreende o telefone celular dela, ele determina a apreensão do telefone, porque ele entende que aquele telefone se tornou uma prova de possível crime. E ela, então, passa a falar. Ela fala que amava a família, que a família dela era muito próxima, que ela não simplesmente comprou aquela comida, que não fez nada além disso aí, nega completamente qualquer tipo de acusação em relação... Ela diz que está grávida. Diz que está grávida, aham. Isso é importante só para esclarecer. O delegado apreendeu o telefone, mas ele não poderia olhar o conteúdo. Para olhar o conteúdo é obrigado o juiz, é obrigado uma quebra ali do sigilo telefônico, do sigilo telemático. Então, para preservar a cena do crime, porque aquilo poderia ser um instrumento importante para as provas, ele aprende ali administrativamente. Ok. Agora, se o delegado, ele próprio, ou fizesse ela desbloquear, ou desbloquear sem autorização judicial, invalidaria toda essa prova, né? Então, segundo consta, ele aprende o telefone e depois pede autorização judicial para que, tendo ali, aí teve a autorização judicial, eles olhem esse telefone. Como o telefone, na verdade, era um iPhone, e é um telefone um pouco mais difícil de acessar, então até a Polícia Federal que acaba fazendo esse trabalho, a polícia pede para a Polícia Federal botar um software lá para recuperar, e nesse telefone começa a se ver um quadro bastante complicado. Começa a se ver uma pesquisa acerca de vários assim, possibilidades, inclusive, de matar alguém, tá? Mediante envenenamento, certo? O laudo ainda estava se encaminhando, mas logo o laudo diria, né, que a causa-morte teria sido arsênico, né? E se sabe que ela, aí ainda pelas mensagens, né, etc., e pela quebra ali fiscal dela, das compras que ela teria feito, ela comprou pela internet, então, esse arsênico, tá? Esse arsênico é vendido? É vendido. É vendido e, como mostra ali o caso Amanda Batata, é vendido sem tanta fiscalização assim. Porque ele é um produto muito usado para outras coisas. Oficialmente, ele só pode ser vendido para pessoas jurídicas, né, com o devido registro. Como vários defensivos, como vários pesticidas, só algumas sociedades que podem comprar. No caso do arsênico,
na forma como ela comprou, ele tem muitas utilidades, por isso ele é usado na indústria. Ele é utilizado para clarear vidro, né, no processo de fabricação, ele é usado para proteger madeira, né, de alguns tipos ali de bicho, etc. Ele é usado na lavoura para alguns tipos de praga, ele é usado, tem até aplicação médica em alguns tipos, coisa específica, claro, uma quantidade ínfima, né, um tipo de quimioterapia, etc. Então, ele é algo que não é para ser comprado. Mas ela conseguiu comprar porque se tinha prova que ela comprou. Nós vamos discutir como é que chegou até ela, né? E esse arsênico que ela comprou, eu até tive curiosidade de ir na empresa virtualmente, né? Já aviso para a polícia, se tiver alguma suspeita, eu pesquisei esse veneno, mas é por causa da partata, ok? Diz ele, né? Digo eu. Vamos lá, então. Então, eu até fui lá, Rodrigo, e fui ver que a empresa tem vários comunicados ali embaixo. Se não adianta insistir, nós não vendemos para pessoa física. Vejam como tem pessoas físicas que querem comprar esse produto, né, que é um produto industrial, mas que desde muito tempo atrás ele é um produto usado como veneno. Né? Só para ter uma ideia, basta 0,7 miligramas para matar uma pessoa. Então ele é bastante eficaz nisso, ele era usado como raticida, ele era usado inclusive, esse veneno já foi usado inclusive como maquiagem, porque quando ele é usado na pele, nos lábios, as mulheres assim, século XVIII, coisa etc., elas gostavam de ficar bem brancas, né? Como se nunca pegava sol, estava sempre sombrinha. Então muitas passavam no lábio para descolorir o lábio. Então ele não se sabia desse perigo todo, e ele foi usado também para tratamento de sífilis, né? Naquele tempo em que se achava outras coisas, não se tinha antibiótico, etc. Então, de qualquer forma, qual é a vantagem aí do arsênico para ela? Que o arsênico, em princípio, ele não tem cheiro, não tem gosto. Então ela pesquisou isso. O que ela não pesquisou direito é que o arsênico, desde o século XVIII, é um dos venenos mais detectáveis, é um dos primeiros, justamente por ele ser tão assim utilizado, que, né, sobretudo desde a Idade Média, tem muita coisa que se usa, que ele é um veneno, né, que é um dos primeiros a se fazer o teste. Não é à toa que se encontra esse veneno, né, na pessoa. Né? Então, ok. No telefone dela, então tem toda essa questão. Já se sabe que ela comprou, etc. Sim, ela tem a prisão temporária pedida pelo delegado e decretada pela justiça, e quando a prisão vem, o caso então surge à tona para a grande mídia. Então, ela foi presa, assim. E um personagem chamado Joamar, que é um funcionário público, que costumeiramente faz o trajeto Minas Gerais-Goiânia. Esse cara vê aquilo, reconhece o nome Partata, porque é um nome diferente, e se lembra do seguinte: esse cara, para economizar nessa viagem que ele faz, ele entrou naquele aplicativo BlaBlaCar, então ele para socializar viagens e tal. Então ele fazia caronas com as pessoas ou entregava objetos. E ele lembrou que a Amanda Partata pediu para ele pegar uma caixa na casa dela em Itumbiara e levar para ela no hotel em Goiânia. Ele lembrou desse negócio e ele conseguiu encontrar, inclusive, no telefone dele lá, as mensagens de troca dessa situação. Como é que funcionou? Ela pediu para ele, então, pegar na casa dela em Itumbiara. Ele pega, então, com a empregada doméstica da Amanda, esta caixa, leva esta caixa até a Goiânia, ele ia entregar para ela em mãos, mas ela não vai no encontro, ela manda um motoboy, o cara então entrega, e para ele estava resolvido. Porque essas entregas, até para evitar a entrega de droga, etc., em geral as pessoas pedem que seja mandado, como ela mandou, a nota fiscal, né? Porque para garantir, né? Como os motoboys mais cuidadosos fazem isso também, senão a pessoa pede para entregar drogas, é parado pela polícia, vai dizer, mas não é minha, vai complicar a vida do sujeito. Então chega lá e esse sujeito, então, ele se lembra e ele procura a polícia voluntariamente. Voluntariamente. Talvez preocupado, né, de ser de alguma forma indiciado nesse caso, ele voluntariamente vai à polícia, então, e traz essas informações todas. Isso sem dúvida, que é uma atitude bastante, bastante inteligente, porque a polícia iria descobrir. E se, vamos dizer que ele ficasse se omitindo muito, mesmo sem ter nada,
Aí quando ele fosse encontrado ia dar a impressão de que ele sabia o que ele levava. Até não era tanto problema ele saber, porque volto a dizer, esse é algo que pode ser vendido, certo? Esse pode ser vendido para determinadas pessoas, mas se uma pessoa for encontrada, se tem lá na sua casa, aquilo não constitui um crime, né? É claro que não poderia ser vendido, mas ok. Né? Muitas coisas que não podem ser vendidas são vendidas, mas isso não seria algo ilícito, porque é usado em muitas indústrias. Então ele vai lá, fala isso, e o que mais que nós temos? Nessas mensagens nós falamos, então nós temos pesquisas que ela apagou, Rodrigo. As pessoas também pensam que quando você apaga, que aquilo some, né? Que aquilo some, né? É muito difícil fazer sumir. Claro que tem profissionais que oferecem esse serviço, mas daí a polícia acaba descobrindo que você usou um profissional desse e aí pode complicar tudo de novo. Mas veja, então ela apagou algumas pesquisas sobre busca de venenos eficientes. Isso vai ser muito gosto, cheiro, tal, né? Tudo ela pesquisou. Isso vai ser muito importante quando a gente tratar depois de outro aspecto, de que isso não é um crime impulsivo. Não é aquilo assim, ó, a pessoa se descontrolou num determinado momento, como a pessoa se descontrola, vai lá e dá uma cadeirada no outro. Isso. Como recentemente. Não é algo assim de inopino, não é algo do nada. Tanto é que ela compra o veneno no dia 8 de dezembro, né? Quase 10 dias antes do fato em si. Então mostra um planejamento, né? Uma ideia de não ser uma coisa assim. Ela foi realmente pensado o negócio. Uma pesquisa, né? Bem feita, marcou o café. Como ela ficou silente, então, né, durante ali, não contou sobre esse aspecto, né, sobre isso ela não falou, mas até dá para deduzir que ela compra lá os doces, leva no hotel para lá colocar o veneno nos doces. Um aspecto interessante é que as testemunhas falam que os bolos estavam todos lacrados, os bolos, então o que se imagina é que ela deve ter com uma seringa injetado pela lateral do pote esse veneno. Olha, pode ser, mas se ela olhar na internet, o pessoal consegue abrir lata desses produtos. Eu vi já uma indústria se defendendo assim, mostrando como até lata, vamos dizer assim, de sardinha ou de ervilha, os sujeitos sabem como abrir e você não nota. Então ela podia também ser um MacGyver, né? Ela podia ser... Ela tinha muito tempo livre, né? Pelo jeito, e uma cabeça assim mais... com capacidade bastante para planejar as coisas, mas pode ser com seringa também, porque esse produto é um líquido, né? Porque que inicialmente até pensaram que era no suco, que ela tinha levado também, que poderia ter botado. Mas esse produto, ele dilui mal no suco, né? Assim, ele tem um caráter meio oleoso, assim, então ele não fica tão diluído. E ela sabia disso porque ela pesquisou tudo isso. Ela sabia disso porque, assim como eu, ela fez o dever de casa, né? Cuidado com o Sandro, pessoal. Cuidado comigo, né? Eu vou arrumar bolo, ó, com o Sandro e brigadeirão com ele. Bolo comigo, nada. Porque eu vou, né, principalmente chegar na sua casa de um BlaBlaCar, né? Porque essa é a fórmula Amanda. Então, tem tudo isso. A dona Amanda, então, é apontada, né? Claro, ela é apontada. Mas uma coisa que eu queria falar sobre o momento da prisão é que a Amanda, falando ali, ela é lisa, né? Ela pega e se interna. Mas ela faz uma internação voluntária numa clínica psiquiátrica, né? Qualquer um pode se internar? Sim, qualquer um pode se internar voluntariamente. Lá, estou com surto de estresse, em geral as clínicas aceitam porque... se tiver vaga, se você quer, elas prestam esse serviço e não tem problema. Né? O que não pode é alguém ser internado contra sua vontade, a não ser em casos específicos da lei. Então, tudo bem. Ela está lá, talvez ali para evitar, porque às vezes até quando se vai decretar prisão, tem casos de quando a coisa é mais séria, a internação psiquiátrica, que os advogados pedem, né? Eu já pedi, você já pediu, a gente pede para que não interrompa o tratamento, então que a prisão ali seja convertida em a pessoa não poder sair da clínica. Mas nesse caso, como era uma internação voluntária e os médicos não viram em princípio nenhum sintoma que ela não pudesse ter feito isso, apesar dela ter tomado lá uma quantidade de medicamento, parece que simulando alguma coisa, mas não é assim. Então ela fica
é presa. Né? E é claro, por que esse caso vem tanto para a mídia, Rodrigo? Ele não é só um caso porque matou mais de uma pessoa, é também porque ela é uma pessoa que chama atenção, ninguém espera, uma mulher bonita, é rica, que ela veio de família rica, etc., vai fazer isso. Então, e justamente, né, não foi nem com o namorado, porque nós depois vamos ter que discutir por que ela quer fazer isso. Mas ela, segundo as testemunhas, ela manda inclusive uma mensagem pro namorado durante esse café, chamando ele para ir lá. E aí ela fala que ele não responde, uma hora ela fala assim, tu não responde, tá, vê só, hein? Ela brinca assim com quem tá na mesa sentado. Então ela também tentou chamar o namorado pra ir lá, vamos dizer assim. Ela tinha um comportamento já assim, mas bastante duvidoso. Veja que o namorado era médico, então um indivíduo assim também com experiência para lidar com pessoas, né? E há uma mensagem que ela pergunta lá, mediante mensagem, qual era o maior medo que ele tinha, se era dele morrer ou de um parente morrer. E ele fica meio assim, pensativo naquilo, mas depois diz, eu não estou como um leão na selva, que diante de um leão que tem que decidir para lá ou para cá. Mas ele próprio, ele diz que aquilo ele não botou no contexto, nem agora, em princípio ele disse, não. Ela era muito assim de fazer algumas perguntas desconcertantes, porque nós gostávamos muito de conversar sobre a psicologia humana, coisa etc, né? Eu gostava, ela gostava, e aquilo parecia que naquele momento, eles não têm, só se eu voltar agora de trás para frente, mas não achei que tivesse alguma vinculação. Então, por enquanto fica, agora de trás para frente a gente pode dizer tudo, mas parece que no momento, pelo menos, o médico não percebeu. Ok, Rodrigo, então nós temos isso. Nós temos vários elementos aqui. Ela é a mulher do bolo, ela é a mulher que compra o veneno, ela é a mulher que serve o veneno, ela bota lá os bolos, ela é a mulher que está na mesa, mas não passa mal dos que comem, porque ela comeu também o bolo. Mas eram 5 bolos e só 4 tinham veneno. E ela sabia qual tinha veneno e qual não tinha veneno. Por isso que ela come, obviamente, o que não tem veneno, é evidente. Ela, em princípio, vai aí por 2 homicídios consumados e 2 homicídios tentados. Vamos agora discutir que homicídios são esses. Por quê, Rodrigo? Porque os homicídios, eles são divididos basicamente em 2 tipos, né? Os chamados homicídios simples, que é algo que quase não existe, na verdade, né? Existe mais assim, muitas vezes atropelou no trânsito, que é algo que a pessoa não planejou, que a pessoa não queria fazer, que é quase uma imprudência, uma mistura de imprudência com não se importar com o outro. É o caso mais... É o dolo eventual, o homicídio por dolo eventual de trânsito, vamos dizer assim. É o mais típico para homicídio simples, né? Que daí a pena seria de 6 a 20. E nós temos os homicídios qualificados, ou seja, os homicídios que têm alguma circunstância especial que faz eles aumentar a pena, que o Rodrigo vai dizer quais são nesse caso, em que a pena já passa de 12 a 30, e nesse caso é um crime hediondo. Então ela teria, em princípio, aí, se forem qualificados, como claro que vão ser, 2 homicídios consumados e 2 tentados. Já para adiantar, ela vai responder pela pena de cada um e vai ser somado, tá? Depois nós vamos explicar aqui possíveis teses de defesa. Rodrigo, o homicídio contra o pai do rapaz, ele é qualificado pelo quê? O Ministério Público entendeu, na verdade, né, que os 4 crimes têm a mesma qualificação, ou seja, contra o pai, contra a avó, contra o avô e contra o tio, é a mesma qualificação, o que muda é que 2 são consumados e 2 são tentados. Ok. Tá? Rodrigo, então, mas sua opinião sobre quais são as qualificadoras, porque isso vai depender ainda do julgamento. Que qualificadoras nós temos aí, depois vamos ver se o Ministério Público está com você ou não. A primeira delas seria o motivo torpe. Por quê? Porque, segundo, né, as investigações, ela teria feito isso porque se sentia rejeitada pelo Leonardo. Então, a rejeição dela em relação ao Leonardo e o suposto filho que ela teria com ele levou ela a planejar essa história do envenenamento. Então, por isso, o motivo torpe. Aí poderia ter uma discussão que não teria relevância na pena, mas isso não seria motivo fútil. Porque quando a gente fala motivo fútil, é o motivo mais difícil ainda de entender. Mas... A ideia de torpe aqui, para mim, é porque é uma coisa mais abjeta, assim, poxa, uma família tratava ela tão bem, ela tão bem recebida, mais repugnante, por isso torpe, não fútil, na minha visão. Tá, essa é a ideia. Ok. A segunda questão é uma questão que doutrinariamente é interessante, né, a discussão jurídica, é o emprego de veneno.
esse é um caso clássico do emprego de veneno, porque na nossa legislação eu só respondo por emprego de veneno se eu coloquei o veneno de forma dissimulada, de forma insidiosa, como fala a nossa legislação. E foi o caso exatamente desse processo. Se fosse um envenenamento em que a vítima soubesse que estava tomando veneno, não seria veneno, seria meio cruel. Também não muda a pena, só muda o enquadramento, né, que seria dado. Essa outra hipótese aí que a doutrina fala é uma coisa quase besta, porque o sujeito sabe que é um veneno e aí ele quer quase um auxílio a suicídio. Mas tudo bem, pode ser, né? Forçar a pessoa a tomar um veneno. Isso que eu estou dizendo. Ok. E a última qualificadora que eu acho, Sandro, é a questão ligada à impossibilidade de defesa da vítima. Porque ela toma aquele negócio sem saber que está tomando. Aí teria uma discussão se isso já não fica absorvida pelo veneno por si só, né? Teria essa discussão. Por isso que o professor Sandro discorda das opiniões que você colocou e se alia à doutrina de que veneno está ali dito textualmente, não está dizendo se tem que ser dado ou não. Eu entendo que tem que ser insidioso. Até porque ele é associado, o veneno é associado a meio cruel. Porque fala veneno, asfixia ou outro meio insidioso ou cruel. Não. Então fica, para mim, é como asfixia. A pessoa sabe que está sendo asfixiada, então não é asfixia. Então, eu sei que há essa divergência. Por que o professor diz que tem essa divergência? Agora estou me colocando aqui como professor. Porque aí não tem problema nenhum com o mediante surpresa. Porque foi o mediante surpresa e veneno. Agora, se você me disser que o veneno só qualifica, só aumenta a pena se ele for escondido, então eu estou aumentando a pena 2 vezes, porque quando que o veneno nessa condição não vai ser mediante surpresa? Para mim, eu vou discordar de novo, para mim, o veneno só pode usar essa qualificadora se for meio insidioso, senão não tem como. Se ele fosse meu aluno, eu dava 0 nisso aí para ele. Eu dava 0 para ele também, essa é uma beleza. Então é 0 de cá, 0 de cada lado. É isso Coisa aí. Linda. Vamos lá! Temos uma outra tese também, né, sobre isso, né, sobre esse nosso crime aqui, né, sobre a avó. Qual é a tua tese da avó? Tu apresentaste, são só as 3 qualificadoras? Para mim, são só as 3 qualificadoras. Tá. Então, ok. Eu teria sobre a avó uma outra tese. Nesse caso, estou mais malino que o promotor. Que seria um feminicídio. Por que que eu defendo essa possibilidade? Porque eu tenho feminicídio, tanto quando se tem desprezo à condição de mulher, quando tem questão de violência doméstica ou familiar. Veja, por que que ela quis matar a avó também? Em decorrência da relação amorosa com o Leonardo. Então, se não tivesse essa relação, não teria o homicídio. Então é uma tese discutível, mas é uma tese que eu gostaria de deixar consignada em ata, como se diz no direito, registrada. Então na visão do Sandro, nós teríamos crimes diferentes. Então, em relação ao avô, nós teríamos, ao pai, ao Leonardo pai, ao Leozão, teríamos então homicídio com 3 qualificadoras, e em relação à avó, 4 qualificadoras. Ok. Rodrigo, aí nós temos 2 tentativas que vão ser as mesmas qualificadoras, tirando o feminicídio, e a única coisa que é diferente na pena também é de 12 a 30, só que no final, quando bota a pena, o juiz tem que reduzir de 1 a 2/3. Então, veja lá, para mim o caso clássico, tem o tio que não comeu, se aquilo lá for tentativa de homicídio, aquele tio que tinha que pintar o caminhão e já estava perto da hora do almoço. Então esse para mim é um caso de tentativa para reduzir a 2/3. Por quê? Porque máximo possível de redução. Não sofreu nada. Então eu pego lá, calculo a pena. Vamos supor que a pena lá de, sei lá, 18 anos. Tá? 18 anos. Aí o juiz reduz 12 e fica 6. Porque, claro, a pena da tentativa não pode ser igual à de ter matado. Ok. Então, de qualquer forma, se eu só contar esses 4 crimes, a pena, é claro, já vai passar bastante de 40, né? Já vai passar muito disso mesmo. Agora, ok, Rodrigo. Então nós teríamos, em princípio, esses crimes de júri, né? Que vão ser julgados pela população. Rodrigo, quando começa o processo, não é isso? Se discute aquilo que se poderia discutir e que eu acho que é bastante razoável se discutir. Essa guria só pode ser louca. Então, é feito antes de iniciar o processo, durante o processo ali, quando começa para o processo, e se faz um negócio chamado incidente de insanidade mental. O que é isso? É justamente isso. Olha, tem desconfiança que ela é doida. Se ela for assim, doente mental,
Aí pode ser que ela não tenha capacidade de se defender. Como é que eu vou acusar uma pessoa que, na verdade, fez algo porque é doente? Então, talvez a saída dela fosse internar ela, para ela se tratar, ao invés de responder por crime, etc, etc. Então, vai ser feito esse exame de insanidade e ela acaba sendo aprovada, uma pessoa sã, certo? Eles atribuem a ela um transtorno de personalidade borderline. E é muito próximo aqui do que ela agiu, porque conforme diz lá o DSM, o CID, né? Primeiro, a pessoa tem uma incapacidade muito pequena de ficar sozinha. Parece que isso é que justificava aquele negócio dela se agarrar. Ela tende quase a querer virar o outro, né? Ela se sente tão vazia que ela quer virar a outra pessoa, né? Por isso que ela queria aquela família, ela queria ser a filha daquilo tudo, ela queria praticamente o lugar do Leonardo, filho. Do Leonardo. Ela estava querendo chegar, ela queria as amigas dele. Então isso é bastante característico, segundo a literatura, desse tipo de comportamento. Quanto à violência, a violência tende a ser mais explosiva, diferente da dela, que é planejada. Mas tem registro na literatura também que esse planejamento muitas vezes é feito. Então, esses comportamentos, assim, às vezes chamam atenção, muito irracionais, e é uma ideia assim de risco, de enfrentar o perigo. Na verdade, tenha possivelmente aquele desejo de ver se eu vou ser pego ou não, se eu sou mais esperta, é aquele sujeito que às vezes acelera o carro demais, coisa etc., no sentido de que ele quer pagar para ver. Então dizem que tem isso, há uma discussão, em princípio seria um transtorno da personalidade, não seria uma doença incapacitante. O nosso código exige que para que você não seja criminoso, né, que você possa ser internado, mas que não responda criminalmente, exige que no momento em que a coisa é feita, lá quando ela vai fazer o envenenamento, ela não tivesse condições de compreender o que ela fazia, mas é bastante claro que ela sabia o que estava fazendo por todo o planejamento, ou não conseguisse resistir, mas o próprio domínio, o controle, mostrava que ela era bem capaz de passar nesses dois testes. Ela sabia o que estava fazendo, queria fazer e era senhora da sua vontade do ponto de vista psicológico, né? Embora tenha alguns casos que esse transtorno possa diminuir a pena, etc., ou até em algumas coisas mais severas, até tirar a pena, no caso dela foi considerado que não era relevante aqui para o caso dela. Então, até o momento, né, ela é considerada uma pessoa plenamente capaz de responder pelos seus atos cruéis. Rodrigo, eu tenho mais uma questão para colocar, se me permite, que é a relação dita entre mulher e veneno. Antes da gente discutir até algumas teses defensivas. Há muito apontado que veneno é arma de mulher. Isso é algo, né, já muito repetido na literatura, né, já de muito tempo, certo? Porque o veneno ele teria aquela possibilidade de, primeiro, dar uma certa igualdade de força entre homem e mulher. É mais difícil a mulher matar alguém no embate físico, né? Depois que o veneno, durante muito tempo, o veneno, assim como ali estava, ela conseguiu pela internet, mas era uma coisa bastante comum se ter arsênico em casa para matar ratos ou outros tipos de veneno. Em terceiro, que ele evita, assim que fez as mulheres, aquela proximidade com cena de muito sangue, etc., né? Porque a pessoa acaba morrendo ali na cama. Então, nós temos esses elementos. Mulheres matam mais com veneno que homens? Proporcionalmente, sim. Na verdade, homens matam bastante com veneno também. Mas se diz que se for uma mulher que cometeu um homicídio, há uma grande probabilidade de ser por veneno. Isso tem também um grande peso nos julgamentos, segundo especialistas. Por quê? Porque se diz que a mulher acaba ganhando uma pena maior quando o crime que ela faz contraria a própria função que se atribui à mulher na nossa sociedade, no modelo dela. Qual é a função da mulher na nossa sociedade? Isso é claro que é uma construção da sociedade, não quer dizer que essa é a função, é o que se atribui. É de que ela é responsável pelo alimento que é servido.
né? Então, é visto como a suma traição. A mulher que tem a função de nutrir, uma mulher ainda que se dizia grávida, ela aí é aquela que mata. Mas a bola está toda para acusação. É difícil acreditar que alguém vai conseguir, por mais talentoso que seja, livrar a dona Amanda desses crimes. Mas como nós sabemos, o papel do advogado é trabalhar dentro também das condições que ele tem. É mais ou menos como se diz, né? Às vezes o papel do médico pode ser amputar uma perna, né? Para salvar o resto do corpo. Para salvar o resto do corpo. É reduzir o dano. Muitas vezes nós trabalhamos na redução do dano, porque tem coisas aqui que vai ser muito difícil com esse monte de prova, chegar a dizer, não foi ela, foi alguém, foi um vizinho. Muito difícil, né? A defesa, em geral, pode trabalhar em duas coisas, né? Em tentar ver se o processo, fiscalizar o processo, foi todo direitinho. E, em segundo, alguns elementos ali para tentar tirar possivelmente alguns crimes ou diminuí-lo. Tu, como professor de processo penal, como é que tu vê o que a defesa poderia, em princípio, dentro daquilo que a gente sabe, questionar se esse processo foi bem conduzido ou não, ou se nós temos nulidade para dizer ele não se sustenta muito? A única coisa que eu enxergo, assim, Sandro, de que podia dar algum tipo de relevância, talvez, no julgamento, é a questão do veneno, dos potes de veneno. Porque as testemunhas que foram ouvidas narram que os bolos estavam em cima da mesa, alguém pegou aquilo, botou num saco, levou para uma casa ao lado da casa enquanto aconteceu os fatos para ninguém comer. Depois a mãe do Leonardo pega esse saco, leva para a casa dela, fica na casa dela, da casa dela ela traz para casa de novo onde teria acontecido os fatos e aí a polícia pega. Então esse transporte da substância daqui para lá pode trazer uma alegação de que aquilo foi contaminado, aquilo foi mexido, alguém botou alguma coisa que não estava ali. Então isso é uma tese que a defesa pode tentar usar. Não sei se vai dar certo, né? Mas é uma tese que poderia ser utilizada justamente porque há ali uma quebra de uma cadeia de custódia. Ninguém sabe onde é que foi aquilo, quem foi que mexeu com aquilo, quem foi que manipulou aquelas coisas e se alguma coisa foi alterada ou não, né? Claro, claro. Agora, quando você já vê que nós temos vários outros elementos, é claro que isso tudo fica difícil. Mas vamos supor que não se soubesse do veneno dela. Que ela tivesse comprado, não tivesse a informação da compra do veneno por ela. Exato. Né? Até dizer, esse bolo aqui tinha veneno, aquele bolo aqui não tinha veneno. Pode ser que alguns bolos foram trocados, pode ser que ela quisesse se matar junto. Eu não sei, tá? Mas é uma tese defensiva. É uma tese defensiva que por mais, às vezes, por mais assim que a gente diga, não, isso aí não faz sentido, faz sentido que se pode questionar tudo, inclusive o laudo. Veja, vocês já viram isso em vários programas, e aí às vezes se diz, como o CSI é perfeito, como o FBI é perfeito, e quando o advogado pede aqui, aí diz, como é que vai mudar isso? É óbvio que foi assim. Não é óbvio não, laboratórios erram muito também. Então vamos supor que nessa mesma ideia, que não tenha sido guardadas contraprovas, porque de alguma forma, quando você tem substâncias um pouco que podem ser guardadas, se espera que se guardou até para se questionar. Se pode questionar o laudo tanto fazendo outro, se ainda tem a substância, ou questionando se esse laudo, ele de fato corresponde à substância. Ele está correto. Por quê? Porque lembrem que médicos no início disseram que a morte era natural. Então, médicos foram enganados. Se esses médicos podem ser enganados, por que outros não podem? E como a gente se fala aqui no nosso programa, isso a gente já falou em vários casos, peritos erram. E erram feio às vezes, erram bastante. Então isso é importante. Esse é o papel da defesa, questionar as coisas. Inclusive ver se era de fato aquilo que ela comprou que estava ali. Veja, tudo isso tira qualquer dúvida. Eu praticamente assim, eu vou ficar com 98% de certeza que tudo é assim como se conta. Mas já aprendi na vida de advogado que às vezes os 2% funcionam e aí não sei. Eu sei que você diz, tá, eu também diria assim, se eu não tivesse aqui também representando o outro lado, tá? Então, outra questões, né, processuais que se discutiu, se quando teve essa quebra das conversas telefônicas, porque muitas vezes, acredito que esse não é o caso, o delegado pareceu bastante técnico, mas às vezes, primeiro se acessa e depois se pede para o juiz.
Se isso fosse discutido, né? Ou seja, se vai lá, se olha o telefone do sujeito, se passa, aí se acha, aí vai lá para o juiz validar. Mas agora já não deu. porque só pode verificar depois, senão é uma prova criminosa, tá? Porque a polícia, nesse caso, teria praticado crime, certo? Então tá, mas por enquanto aí tá difícil. Então se a gente tirar aí a parte processual, Rodrigo, se a gente tirar aí a parte processual do que apareceu até agora, no júri pode aparecer muito mais coisas, né? Se a gente tirar, às vezes a defesa não botou todas as teses, porque o processo, quando vai para júri, primeiro só vai se decidir se ele vai para júri ou não, e às vezes a defesa quer guardar uma cartinha na manga. Seus argumentos para depois. Então, em geral, a acusação fala mais do que a defesa nesse momento. Ok. Agora, umas coisas que talvez na questão mais material, como se diz, nos crimes ou não, que se poderia discutir, veja, os dois, ali ela foi para matar as duas pessoas que estariam ali, né, em princípio, né, e eu vou. Talvez ela tivesse querido matar também o pai, o avô do Leonardo. Mas vamos supor, só para complicar, que ela já soubesse, tivesse certeza que ele era diabético e que ele não comeria o bolo. Poderia ser uma tese para dizer que, na verdade, ela não queria matar os 3 e apenas matar 2. É uma tese possível. Poderia, né? O que o Sandro está querendo dizer é o seguinte, né? Ela está respondendo... Eu não disse certo, mas vamos ver. Ela tá respondendo por 4 crimes. E a nossa tese é a seguinte: em relação ao avô, que não comeu, o avô falou, não vou comer porque tenho diabetes. Será que não poderíamos tirar de repente esse crime? E qual é a ideia? Se ela já soubesse que ele era diabético, se ela já soubesse que ele não come doces, que é uma conduta dele sempre, e ela foi lá com essa informação, se eu conseguir provar isso, eu teria o chamado crime impossível, porque ele não vai comer, eu já sei que ele não vai comer. E aí conseguiríamos tirar esta acusação em relação ao avô. Vai dar certo? É outra história, mas é uma tese possível. É uma tese, mas para isso teria que ficar claro, né? Essas duas coisas. Que ela sabia que ele tinha diabetes e que ela tinha muita certeza de que, de fato, ele não come, que ele não viola isso. É claro que é uma tese dentro do que se tem, e se vocês forem um dia fazer a defesa de alguém, vocês vão ver como às vezes é difícil. Esse é um caso bem fechadinho para acusação, mas então, em tese, poderia pelo menos se discutir, se tirar uma tentativa. Concordo? Aqui, nós dois, concordo com você, que vai ser muito difícil, mas ok, é algo que se pode levantar. Não seria, como se diz, um absurdo jurídico, você não está inventando uma coisa que já não existe, casos em que foi aceito. Em relação ao tio, Sandro? Em relação àquele tio que entrou, o tio estava lá pintando um caminhão, né? Um sujeito de uma simpatia muito grande, né? Bem espontâneo, né? Assim, e que também parecia extremamente tranquilo. Por isso que eu não gosto daquele esquema do frio. A pessoa era fria, porque ele também parecia no depoimento bastante frio. Não é que a pessoa é fria, é o jeito dela ser. Como é que eu sei uma pessoa que eu não conheço, o que ela tá aflita por dentro ou não? Tem pessoas que transparecem isso. Mas no caso do tio que o Rodrigo está aí perguntando, veja, o tio estava lá pintando o caminhão e ele não era uma pessoa esperada para o café da manhã. Tá? Talvez ela nem soubesse, vamos supor que ele estava ali. Ele chega e ela convida. Aí é que estaria a tentativa. Mesmo que ela não soubesse, temos aí essa complicação, a partir do momento em que ela convida, ela disponibiliza o meio de morte. Então teria uma tentativa, embora ele se nega, mas ele poderia ter aceito. Então esse é uma questão um pouco mais frágil para a defesa. Ah, mas ela não sabia que ele ia chegar, mas podia chegar a qualquer coisa se eu convido você. Agora ela poderia dizer, aí sim, que como o objetivo dela não era esse, para ele ela ia servir o bolo sem veneno. Por isso tinha 2 sem veneno. Ou o pão de queijo também não tinha veneno. Ok. E aí fica a questão. Há uma dúvida. Ah, mas quem quer matar 2, quem mata 3. Também não é assim, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí se a gente conseguisse, ou quem quer matar 3, quer matar 4, qualquer um que chegasse. Se a gente
conseguisse, aí seria um trabalho. Por exemplo, que se descobrisse lá uma anotação dela que só ia estar os três, que ela só queria matar os três e por isso que ela levou alguns produtos sem isso. Seria uma possibilidade. De novo você diz, eu também digo, mas ok. Mas A defesa tem que tentar, gente. a defesa tem que fazer o seu serviço. Se tem 0,5% de que a história que o seu cliente conta pode ser verdadeira, a sua função é trabalhar. A sua função é trabalhar. Assim como o Ministério, o outro lado também, força a história. Botaram, porque ela era fria, porque era isso. A história é um pouco forçada em alguns aspectos do outro lado também. Então aqui, os dois têm interesse. Um em acusar, outro em defender. Não tem ali, vamos dizer, não tem mais bobo no futebol, não tem inocente, tá? Então, é nesse sentido. Fora isso, a defesa tem poucas possibilidades. E tem mais uma possibilidade que a defesa pode fazer, que é a discussão que nós tivemos aqui sobre o veneno e o meio insidioso. Porque se a gente conseguir ter a ideia de que eu só posso dizer que o cara empregou o veneno se eu faço isso disfarçadamente, eu não posso ter a qualificadora da surpresa, porque seria qualificar duas vezes pela mesma causa. Então, se isso também poderia ser discutido pela defesa. Se isso, como é que eu vou dizer assim, se isso prevalecer, em vez de 3 qualificadoras, teremos 2. E qual é o efeito prático? Diminuir a pena. Sim, essa seria uma tese que eu adotaria se eu estivesse na defesa, mas se eu Viu como ele gostou da minha tese, tá vendo? Sem dúvida, mas se eu fosse professor, eu não acredito muito nessa tese não, porque aí ali tem mediante surpresa e traição. E traição nós temos porque com certeza. as pessoas só comeram o bolo porque confiavam nela. Não quer dizer, as pessoas poderiam comer, mas sem dúvida que não tem nem como você escapar muito, mesmo que já era 10 horas, isso é hora de café, Amanda. Então, mesmo que seja essa hora, chega a pessoa que vai ser mãe do seu filho, mãe do seu neto, diz, o café às 10. Tanto é que o outro diz, já é perto do almoço, né? Então, mas a pessoa se sente na obrigação de tomar. Então, esse também é um aspecto ali que ela fala. Há último ponto, que pelo menos eu queria só lembrar, que em determinado momento há um desencontro se eles já sabiam que ela não estava grávida ou não. Porque tudo na versão principal, eles só descobrem que ela não está grávida depois do crime já ter ocorrido. Essa é a versão princípio da polícia, essa é a versão da maior parte das falas, só que o tio, lá o caminhoneiro, né, o simpático, foi vítima também, que foi vítima da tentativa, ele diz que já sabiam. E aí quando se insiste um pouco com ele, pergunta assim, como é que então as pessoas ficaram ao saber que ela não estava mais grávida? Ela disse assim, não, meu irmão, que ia ser o avô, né, da criança, né, o Leonardo, o Leozão, ele até, em princípio, ele ficou triste, mas também ele pensou, como o filho dele não queria, talvez fosse uma solução da natureza, então, mas ele é o único e ele parece que ele é um pouco mais afastado ali daquele centrinho da família, né, que é aquele que veio, mas tem essa discussão. Já sabiam, não sabiam. Não é eu que estou dizendo, um dos envolvidos ali, o tio, que disse isso, né? Está no depoimento dele. Então, todas essas contradições fazem parte de um processo. A dona Amanda, até o momento, até porque ela fica calada. É a única coisa, assim, parece que é sensato ela ficar calada, minha opinião, porque ela tem um problema do sujeito esperto. Ela é uma mulher inteligente? Ela é uma mulher inteligente. Ela é advogada? Ela é advogada. Agora, eu tenho notado que as pessoas, quando são assim inteligentes, elas querem fazer o papel do advogado, do outro advogado. E aí, às vezes, acaba se complicando, porque tem outro advogado que está conduzindo o processo. Aí você quer se ajudar e acaba tirando toda a coerência da coisa. E acaba falando demais se você se sentir muito seguro. Então, ali ela não está na posição de advogado. Parece que ela aceitou bem, isso em geral é um acordo entre defesa, né, e quem vai ser escutado, sempre prevalecendo a decisão do cliente, porque o direito é dele, o advogado. Eu quero falar. Ok, vou te defender, vou te falar, só toma cuidado, papapá, tal. Agora, ela não quis falar,
o que também dá sempre aquela agonia de que se tem outra história para ser contada e coisas que só ela sabe, né, para poder esclarecer. Todo esse esclarecimento que nós temos é um esclarecimento a partir de fora, né, direito por que a Amanda resolveu fazer aquilo, de que forma, para que foi de fato para que o Léo ficasse, o ex-namorado ficasse tão desamparado que quisesse ela, se foi uma vingança, não se sabe, né, o que vai naquela cabecinha da Amanda. Então, mas sem dúvida que ela vai pegar, ela está presa, né, e que deve, né, ficar bastante tempo presa, vai perder ali a sua juventude, vai perder uma porção de coisa. A gente sempre lamenta, né, lamenta pelas vítimas em primeiro lugar, que aquela tragédia daquela família, perder tanta gente, mas eu sempre lamento também como é que uma pessoa pode jogar fora a sua vida, uma pessoa com várias oportunidades, uma pessoa, tudo bem, diz que ela já foi obesa, então ela tinha, ou ela fez bariátrica, então que ela tinha ali um problema de autoestima, mas pelo amor de Deus, nada disso tem nada a ver com aquilo ali. Então ela é uma pessoa perigosa, sem dúvida, e que deve pagar, né? Eu sempre digo, ela nunca vai pagar pelo que ela fez. Ela vai se acertar com a justiça. Agora, pagar o que ela fez só com Deus, porque aquilo não tem volta, né? Ela pode passar o resto da vida na cadeia que não tem volta. Então é isso, nossa solidariedade às vítimas. Lembrando que a Amanda até o momento é inocente, porque uma pessoa só é culpada depois de terminar o processo, tal do trânsito julgado. E é isso. Eu fico por aqui. Rodrigo. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Então, até a próxima semana. Um abraço a todos. Valeu!